Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está em João 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, quando Jesus ele foi para o céu, ele nos prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, para ficar conosco, para nos ajudar e a gente entender o trabalho do Espírito Santo na nossa vida faz toda a diferença. Eu comprei o livro do pastor Benihim, esse aqui, Bem-vindo Espírito Santo. Ele explica a Trindade sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos revela o amor de Deus, que nos revela Jesus Cristo, a sua obra consumada lá na cruz. E Deus, ele trabalha na nossa vida através do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, ele completou a obra lá na cruz. Ele disse, está consumado. Ele foi para o céu e sentou à direita de Deus. E agora quem está com nós é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, que nos revela a verdade de Deus, que nos revela o Evangelho. E ele está sempre conosco para nos ajudar. Então, quando a gente começa a desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo, a gente começa a entender que ele sempre está com nós para nos ajudar, nos consolar, para nos ajudar a orar, porque a Bíblia diz que nós não soubemos orar como convém. Nós devemos, quando nós for orar, chamar o Espírito Santo para nos ajudar a orar, porque é Ele que leva as nossas orações. Nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele abriu o caminho. Na obra lá na cruz, Ele nos reconciliou novamente com o Pai. Então, nós temos livre acesso ao trono da graça através de Jesus Cristo, mas é o Espírito Santo que nos ajuda. Então, quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, a nossa vida começa a mudar, porque tudo se torna mais leve, porque a gente chama o Espírito Santo para nos ajudar. Este livro é muito bom, porque ele conta a história dele, o testemunho dele, a vida dele com o Espírito Santo, e é algo maravilhoso que Deus trabalha na vida da gente, porque a nossa vida é trabalhada através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós, que vai limpando o nosso coração, que vai nos transformando à imagem de Cristo. Então, Deus, ele trabalha através do Espírito Santo, porque quando nós nascemos com a natureza de Adão. E quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Então, o trabalho do Espírito Santo é criar Cristo em nós, para que não vivemos nós, mas Cristo viva em nós, para que o nome de Deus seja exaltado na nossa vida, que a nossa natureza seja mudada, que nós andemos conforme Cristo andou, para dar testemunho de Jesus. E no versículo 16 vai dizer assim, no capítulo 16, o versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for,
enviar-vos-ei. Então, Jesus, ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida representa Deus Pai e Deus Filho. Então, ele que nos ajuda a nós ter uma transformação e viver uma nova vida em Cristo. E ele quer nos ajudar em tudo na nossa vida, porque muitas vezes nós mesmos não soubemos o que nós queremos, o que é melhor para nós. E o Espírito Santo, ele vai nos revelar os sonhos, os planos de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. Que você possa desenvolver um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo, para que você possa ter uma vida transformada de dentro para fora. Não é sobre religião, a vida cristã é sobre uma transformação, porque a religião, ela tenta mudar fora, mas somente Jesus, através da obra do Espírito Santo, ele tem acesso ao nosso coração para nos transformar.